Meu nome é Ivanda, eu sou professora do curso de enfermagem da Univale e hoje nós vamos falar sobre o procedimento de sondagem gástrica e duodenal. Relembrando hoje sobre a nossa aula teórica, vou comentar sobre os tipos de sonda e o procedimento propriamente dito. A sonda orogástrica ou oroenteral, ela consiste na passagem de uma sonda pela cavidade oral até o estômago ou duodeno. A sondagem orogástrica ou oroenteral tem a mesma função da sondagem nasogástrica ou nasoenteral. A via oral é de escolha quando a nasal é contraindicada a traumas ou obstrução. Então, utilizamos a via oral. Nasogástrica ou nasoenteral consiste na passagem de uma sonda pela cavidade nasal até o duodeno. A sonda duodenal enteral, ela é de material poliuretano ou de silicone. Consiste numa sonda, a sonda consiste propriamente a sonda, um fio guia, na sua ponta, uma cápsula de peso em posição distal à sonda. Disponível no mercado tamanho 6, 8, 10, 12. Este é o prime de passagem para a dieta, medicação, né? Utilizamos a sonda 6 e 8 normalmente na pediatria e as maiores 10 e 12 em pacientes adultos. A sonda gástrica, tá, é uma sonda de Nelaton siliconizada. Tá? Também temos nos tamanhos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e ainda maiores, por ser utilizada para drenagem. As menores 6, 8, 10, 12, utilizada na pediatria e as maiores utilizada em pacientes adultos. Demonstrando a sonda aberta para que vocês entendam melhor a ponta dela, onde vai encaixar a seringa, o equipo, para que possamos administrar a medicação ou fazer a lavagem gástrica. Também tem a tampinha para o fechamento da sonda após utilizar e na sua ponta distal os orifícios para que possa sair então a medicação ou o líquido utilizado para a lavagem gástrica. Já realizamos a higiene das mãos na técnica e agora vamos montar a nossa bandeja com o material para a realização do procedimento. Precisamos da sonda, tamanho, de acordo então com o nosso paciente. A escolha da nossa sonda nesse momento é uma sonda 12, entérica duodenal, para dieta e medicação. A seringa. Para adulto, utilizamos seringa de 20 ml para testar a sonda. Para pacientes pediátricos, utilizamos seringas de tamanho graduação menor. Colocamos na nossa bandeja também as gases para a limpeza da narina e a utilização do anestésico local para a passagem da sonda. Anestésico, lubrificante. O gel lubrificante, uma espátula, se necessário, para auxiliar na passagem da sonda, fita microporada
para fazer a base de proteção da pele do paciente, o esparadrapo para fazer a fixação e identificação da sonda, o esteto para verificação se a sonda encontra-se gástrica, tamanho do esteto de acordo com o paciente. Esse é um esteto adulto, mas também temos o esteto pediátrico. Uma cubarrim, por ventura o paciente possa apresentar náuseas ou vômito, deixamos também na bandeja. Uma toalha de tecido para proteger o paciente ou toalhas de papel para não sujar o paciente com secreção por alguma eventualidade ocorra. Luvas de procedimento. Não é necessário luva estéril para passagem de sonda gástrica ou entérica. Máscara de procedimento, óculos de proteção ou a Total Face, que pode substituir o óculos também. Precisamos de uma pequena tira de esparadrapo para identificar o local de onde medimos a sonda até onde ela vai ser introduzida, a fita microporada para fazer a base de proteção da pele e fixação da sonda. Vou mostrar este modelo que a gente utiliza. Então, essa parte maior, ela fica em cima da base microporada, em cima da narina, e essa parte menor inferior sobre a sonda, para podermos fixar a sonda. Este é um dos modelos que utilizamos. Vou mostrar um outro modelo, que é em forma de um L de ponta cabeça, né? Então, de acordo com o lado da narina, né, a gente faz essa haste que vai presa à sonda e a base que vai em cima da fita microporada. Se eu usar a narina do lado esquerdo, utilizo este lado, a perninha. Se eu fizer na narina direita, temos que inverter, né, essa perna. Então, ficaria desta forma, com a base colante, né, para baixo, para poder aderir à sonda. Esta é uma outra maneira também de fazer a fixação de uma sonda. A escolha da fixação fica a critério do profissional, entendendo que possa diminuir o risco de lesão nesta narina. A identificação da sonda. Então, colocamos o tipo de sonda que vamos fazer, o procedimento, né, uma sonda nasoentérica. A sonda que utilizaremos é a sonda número 12, a data do procedimento e horário e o profissional que realizou o procedimento. Então, antes de irmos até o quarto do paciente para realizar o procedimento, precisamos relembrar da nossa aula teórica, onde comentamos sobre as indicações das sondas gástricas e duodenais e também as contraindicações de utilização da sonda nasogástrica ou nasoduodenal e as complicações geradas pelo procedimento. Ao chegar à beira do leito, nós nos identificamos ao paciente, explicamos o procedimento que vai ser realizado, também conferimos os dados do paciente que está prescrito o procedimento a ser realizado, nome completo, data de nascimento, conforme a segurança do paciente. Lembrando que antes de vir para o quarto, já realizamos a higiene das mãos novamente na técnica. E agora, vamos calçar os EPIs para a realização do procedimento. Em vez de usar o óculos, eu vou utilizar o Face Shield ou a Total Face
calço as luvas de procedimento. Vamos proteger o paciente com a toalha. Então, colocamos esta toalha protegendo o tórax do paciente. Abrimos a embalagem da sonda. Retiramos ela da embalagem. Agora vamos medir esta sonda, então, da ponta da narina ao lóbulo da orelha, descendo até apêndice xifoide, cicatriz umbilical. Esta medida para a sonda duodenal. Nessa marcação, vamos colocar o pedacinho de esparadrapo para marcar, então, até onde precisamos introduzir esta sonda. Esta é a nossa marcação. Abrimos, então, a gaze. Descartamos a embalagem na nossa lixeirinha e vamos colocar, então, nesta gaze, o gel anestésico. Dividimos, né, a metade das gases, não é necessário todas. Abrimos a embalagem do gel com o verso da própria tampa da embalagem. Colocamos o anestésico, o lubrificante, né, em cima da gaze. Já avaliamos a narina do paciente, já conversamos com o paciente para saber qual das narinas ele prefere. As narinas estão limpas e íntegras. Aplicamos o gel, então, na parte distal desta sonda, para que ela possa deslizar na narina. Agora, vamos então fletir a cabeça do paciente, pedir que ele nos auxilie, fletindo a cabeça para frente. Optamos pela narina esquerda por uma questão do próprio paciente optar por ela, e vamos introduzir então a sonda, pedindo que ele nos auxilie, fletindo então a cabeça para frente e introduzindo esta sonda. O paciente está nos auxiliando, né, e vamos introduzir essa sonda até o limite que delimitamos pela marcação da sonda. Após a introdução, vamos retirar o fio guia e, na sequência, fazer o teste para verificar se essa sonda migrou até o estômago nesse primeiro momento. Então, retirando o fio guia lentamente e vamos enrolando este fio guia na nossa mão, com cuidado. E fechamos essa sonda, porque pode voltar resíduo gástrico, né? E também sujar o paciente. O fio guia deixamos então agora todo enroladinho. Se tiver sujo, molhado, usamos a gaze para dar, porque pode vir pouco de resíduo gástrico, né? Secamos e aí descartamos a gaze e guardamos esse fio guia na própria embalagem da sonda, pois esse fio guia poderá ser reutilizado em caso
de necessidade de repassar essa sonda. Já com o esteto, para poder fazer então a verificação se realmente a sonda está no estômago, abrimos a seringa, testamos ela, por causa da pressão, descartamos a embalagem da nossa lixeirinha. Podemos, primeiramente, abrir a sonda e aspirar para ver se volta resíduo gástrico, se tem retorno. Como não tem, fechamos um estante, puxamos 20 ml de ar e conectamos na sonda. Com o esteto, em cima do quadrante superior esquerdo, abaixo, então, do processo tifoide e localizado, então, no quadrante superior esquerdo, vamos escutar um som estridente, com o jato, então, e o som de localização que a sonda está no estômago. Neste caso, nós falamos que a sonda está no estômago. Porém, se na hora que você injetar o ar, não escutar o som estridente, ou sentir resistência em injetar esse ar, retire a sonda e repasse novamente. Outra questão que temos que ficar atento é nos sinais que o paciente pode apresentar. Cianose perioral, tosse, desconforto respiratório. Também é uma indicação de que a sonda migrou incorretamente. Dando continuidade, agora vamos colocar, então, fazer a fixação. Primeiro, a fita microporada, como base, né, para não fazer lesão. Agora, a nossa fixação. Então, primeiro, delicadamente, apoiamos sobre a narina do paciente, lembrando da marca que não pode ter corrido e também não fazer pressão sobre a narina para não fazer lesão. Então, essa sonda ela tem que ficar livre, né? Fixando ela. Primeiro, fixamos um lado, fizemos uma leve pontinha para que possamos tirar com facilidade depois essa fixação e rodamos até fixar. Isso. Já está fixada, já está testada. Na continuidade, precisamos identificar a sonda com os dados do tamanho da sonda, data, hora e o profissional que realizou o procedimento. Pode ser colocado desta maneira, que fica fácil de visualizar os dados, ou poderia ser o inverso. O importante é estar identificado. Também que não seja muito próximo a ponta, para não sujar a identificação e ter o cuidado na hora, não contaminar na hora de fazermos a medicação ou a dieta. Deixamos, então, sempre do mesmo lado, né, do paciente, orientando este paciente quanto ao cuidado com a sonda para não arrancá-la, né? Cobrimos o paciente novamente, deixando ele confortável. Orientamos, se tiver um acompanhante, o próprio paciente, que essa sonda, então, ficará para a administração da medicação ou da dieta, de acordo com a prescrição
a ser realizada. Agora vamos abrir a sonda, então, gástrica, para demonstrar a técnica, né? Terminamos a outra, mas é importante lembrar, como comentamos agora há pouco, sobre os tipos de sonda. Vou mostrar como a sonda gástrica, nasogástrica, a medição, e a orogástrica ou oroduodenal. Essa, então, é uma sonda de Nelaton, como falamos anteriormente. E vamos fazer a medida, como se fôssemos passar uma sonda orogástrica, então. Para a sonda orogástrica, medimos da rima labial ao lóbulo da orelha e vamos descendo esta sonda até o processo xifoide e demarcamos com a fita. Para a sonda orogástrica, essa medida. E da mesma forma que fizemos o processo anterior nasal, essa oral, introduzimos agora pela cavidade oral até a marcação da sonda. Para a sonda nasogástrica, então, da ponta da narina ao lóbulo da orelha e seguimos até abaixo do processo xifoide. E aí fizemos a marcação para a introdução da sonda, da mesma forma que introduzimos a sonda duodenal, obedecendo a marcação e fazendo todo o processo igualmente o que fizemos da sonda duodenal. Então, após ter passado a sonda, então, nasogástrica, essa sonda já foi testada, está localizada, então, no estômago, precisamos deixar aberta para a drenagem. Utilizamos aqui, para este paciente, um saco coletor, e precisamos também na nossa bandeja, neste caso, um extensor. Esse extensor de silicone, nós vamos conectar na ponta desta sonda, clampeamos a sonda se tiver resíduo gástrico já voltando, tiramos a tampa, conectamos o silicone à sonda, com todo o cuidado para não sujar o paciente, colocamos dentro da bolsa coletora, fechamos o saco coletor e colocamos na lateral da cama para que tenha o fluxo de drenagem corretamente. Então, vejam, o intermediário, ele está abaixo, então, do nível do estômago, vem para dentro da bolsa coletora e vejam, essa bolsa coletora, ela é graduada, para que possamos mensurar o volume drenado e registrar no balanço de perdas do paciente. Ao sair do quarto, deixamos o paciente confortável, o leito organizado, nossa bandeja vamos levar até o expurgo para descarte, então, do nosso lixeiro, né, o lixo não, esse lixo não é contaminado, né, esse lixo são as embalagens, não teve perda gástrica, então não temos residual, essa seringa foi utilizada para o teste, também vai fora, e aqui organizamos todo o nosso material, devolvendo para o local, fizemos a desinfecção do esteto, e não podemos esquecer de registrar todo o processo, o procedimento no prontuário do paciente, fazendo todas as anotações da realização do procedimento e, quando intercorrência, a intercorrência. Checagem da prescrição também é importante. Após ter retirado e descartado os EPIs corretamente, vamos realizar a higiene das mãos. Para encerrarmos a aula de hoje, é importante lembrá-los para que vocês voltem
a ver a nossa aula de teoria já realizada sobre o procedimento de hoje. Até a próxima!